Olá pessoal, a gente está aqui na primeira aula do curso. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre por que estudar a pele, tá? Diferente da impressão que a maioria das pessoas tem, a pele não é só uma capa que recobre o corpo. Ela, na verdade, é o maior órgão do corpo humano e tem diversas funções, sendo essencial à vida. É bom entender muito bem com o que a gente está lidando. A pele mede quase 2 metros quadrados e ela pesa mais ou menos por volta de 4 quilos ao todo, tá? Ela é uma barreira protetora, né? Como a gente vê normalmente, todo mundo quando olha para a pele pensa como uma barreira protetora, mas ela é muito mais do que isso, tá? Além dela proteger o corpo dos agentes do meio ambiente, como bactérias, vírus, fungos, ela também tem uma função de regulação térmica, tá? Ela faz com que o nosso corpo permaneça na temperatura ideal, que é entre 36 graus, 35,5 até 36,5, tá? E protegendo contra um calor excessivo e o frio excessivo, né, a parte interna do nosso corpo. Ela também tem a função sensorial, né, de pressão, tato, a gente sente o que está quente, sente o que está frio, tem a sensação de dor, que é uma sensação que nos avisa quando alguma coisa está dando errado, tá? Ela também tem funções metabólicas de síntese de vitamina D, etc. Ela tem a função de filtrar a luz solar, enfim, são diversas funções que vocês vão ver ao longo do curso, tá? Então você imagina a responsabilidade que nós temos ao lidar com um órgão tão importante do corpo, tá? E interferir com as funções desse órgão, porque quando a gente afeta a pele e a gente provoca o primeiro processo da cicatrização, que é o processo inflamatório, nós estamos interferindo com a função celular, com as funções metabólicas e com as funções gerais da pele, tá? Então, é de extrema responsabilidade que a gente entenda aquilo que está acontecendo com o corpo do nosso cliente durante a cicatrização e como que isso vai dar e como que a gente pode fazer para fazer essa cicatrização da melhor maneira possível, tá? Eu vou colocar para vocês alguns riscos que a gente tem ao fazer a tatuagem. Então, reação alérgica à tinta usada, é a coisa mais óbvia, né? Que pode surgir mesmo muitos anos depois que a gente fez a tatuagem, principalmente após um processo de remoção a laser, tá? Essa reação alérgica tardia, ela pode ser estimulada pelo processo de remoção a laser, porque o pigmento ele é fragmentado em pequenas partículas. É claro que é uma situação rara, né? Esse tipo de reação alérgica é rara na hora que a gente faz tatuagem e é rara também na remoção alérgica a laser, mas pode acontecer, tá? Os riscos são a inflamação local, na verdade não é um risco, é uma coisa certa que vai acontecer, inflamação local, que deixa a região mais vermelha, com temperatura elevada, inchada, e aí o processo inflamatório aumenta o risco de formação de cicatriz e de infecções secundárias, porque ele pode ser um processo inflamatório que dure mais tempo ou que seja mais intenso. Então, sabendo como funcionam as coisas, a gente consegue tomar algumas medidas para que o processo inflamatório seja reduzido, seja leve, tá? E os riscos com isso sejam reduzidos também, tá? Além disso, a tatuagem, quando a gente faz a tatuagem, há um risco de formação de cicatrizes hipertróficas, queloides, que não são a mesma coisa, depois a gente vai ver mais tarde, tá? Há o risco de infecção durante a tatuagem, tanto pelos vírus de hepatite B, hepatite C, quanto de HIV, Streptococcus e outros vírus, principalmente C,
o material utilizado não for descartável, tá? Mesmo que processado esse material, às vezes a pessoa faz a esterilização, mas não esteriliza da forma correta, então isso é um risco, tá? Nós sempre indicamos que a pessoa faça o uso de descartáveis, muito mais seguro, né? A gente elimina o erro humano, praticamente. Há também o risco de coceiras e manchas na pele, principalmente no caso de tatuagem de rena, né? Que não é o que a gente trata normalmente, mas a tatuagem de rena, dependendo do material que está sendo utilizado, nem sempre se utiliza a rena de verdade, né? Então, tem aí uma galera que usa algumas tinturas e aquilo pode causar queimaduras até de 2º grau na pele, tá? Há risco de aparecimento de um halo escuro após a realização da tatuagem que permanece depois da cicatrização, que pode ser causada por o que a gente chama de difusão subcutânea do pigmento, e isso normalmente acontece por um dos 2 motivos: técnica de aplicação incorreta ou por causa de um pigmento que está na medida que não deveria ser para traço, por exemplo. Então ele está numa medida errada e aí ele vai difundir, ele vai fazer como se fosse uma nuvem preta em volta da tatuagem. É raro, mas eu já vi acontecer, graças a Deus nunca comigo, porque eu tenho muito cuidado com o material que eu uso, mas já vi casos, principalmente na internet, de fotografias de coisas que as pessoas postam, e já tiveram 3 ou 4 pessoas que me consultaram a respeito desse tipo de efeito, dessa difusão do pigmento que estragou a tatuagem delas, né? Há também o risco de desenvolvimento de lesões benignas, como queratose seborreica, dermatofibroma e cistos na pele, como uma reação ao pigmento ou como uma reação ao processo inflamatório e ao processo cicatricial, tá? Então, nós encerramos aqui a nossa primeira aula e daqui a pouquinho eu volto com vocês.